Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o trânsito de Porto Alegre. Na última semana, no dia 24 de maio, a Câmara Municipal instalou a Frente Parlamentar para promover melhorias no trânsito da capital. Sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com o vereador João Carlos Nedel, que vai presidir os trabalhos na Frente Trânsito, e também com o Juranês Castro, que é coordenador da equipe de educação da Empresa Pública de Transportes e Circulação. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa de hoje, né? Vereador, eu começo o nosso programa fazendo pergunta para o senhor, já que trazer esse assunto do trânsito para a Câmara Municipal, né? Qual é que é o objetivo, né, com a criação dessa frente parlamentar para promover as melhorias no trânsito? Sim, a Câmara é o legislativo e faz ações fiscalizadoras. Ela não executa, né? Ela não vai para a ponta operacional. No entanto, ela pode articular, ela pode fazer pressão, ela pode dialogar. O grande objetivo inicial é fortalecer a EPTC, é dialogar com a EPTC e ver as dificuldades que ela tem para implementar certas melhorias no nosso trânsito. Vou dar um exemplo. A IPTC solicita uma lombada física. Quem executa é a SMOV. Aí a SMOV demora ou não faz, ou alega que não tem asfalto, que não tem uma série de coisas. E aí entra também a Frente Parlamentar para dialogar com a SMOV para que cumpra a orientação da EPTC. Tem uma necessidade de uma complementação de uma rua, que precisa, por exemplo, uma ação da Secretaria da Fazenda para fazer uma desapropriação. E aí fica aquela coisa de orçamento e tal. Então, a Câmara pode ir lá dialogar com o secretário da Fazenda para que saia essa desapropriação ou faça essa desapropriação através de uma contrapartida de outros investimentos. Ou seja, a primeira coisa é fortalecer, dar mais força política à EPTC, que é realmente quem tem a inteligência do trânsito. Nós, vereadores, às vezes não somos perfeitamente competentes, não somos tecnicamente competentes para isso, mas nós podemos ter o diálogo político entre as diversas secretarias, mesmo o prefeito, e mesmo também nós temos alguns poderes de colocar emendas ao orçamento para que certas obras que a EPTC e a Câmara cheguem à conclusão que são prioritárias. Então, eu tenho certeza que a Frente Parlamentar, a Frente Trânsito, vai colaborar em muito para desenvolver algumas atividades para essa melhoria do trânsito. Certo, vereador. Juranês, agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Né? Na instalação, na cerimônia de instalação da frente aqui na Câmara, o vice-presidente do Sindicato de Transportes e de Cargas e Logísticas aqui do estado, do Sete Sergas, comentou que não se pode falar em melhoria de trânsito sem se falar na educação para o trânsito. Como o senhor é coordenador lá da equipe de educação para o trânsito, peço para que nessa primeira intervenção o senhor apresente o que faz a equipe de educação ao trânsito, as principais atividades, né, nessa que foi classificada como uma importante etapa de uma melhoria para o trânsito. Bom, primeiro agradecer o convite aí e só informar, eu acho que é importante a gente estar trazendo, porque o trânsito ele não é feito, digamos assim, o sistema trânsito ele é feito de 3 bases, né? A gente costuma dizer que é o círculo virtuoso do trânsito, que é a questão da engenharia, a questão do esforço legal, que seria a parte da fiscalização, e a educação. Então, se andar em sincronia, a gente consegue fazer que seja desenvolvido um trabalho bom dentro do município de Porto Alegre, né? E é bem interessante essa frente, né, que foi criada na Câmara de Vereadores, justamente para dar mais força e amplitude
ao trânsito no município de Porto Alegre. E a EPTC ela trabalha com a educação para o trânsito. Hoje nós temos a coordenação de educação para a mobilidade, que funciona, é claro que veio com outros nomes, mas desde 1999. Então hoje o nosso foco, dentro do nosso programa permanente de educação para o trânsito, que se chama Conviver para Viver Melhor, é dialogar com todos os usuários da via, independente da forma de deslocamento. Então, dentro do nosso programa, a gente procura trazer sempre informações, dicas de segurança, cursos, palestras, né, para quem está andando no trânsito de Porto Alegre. Então, a gente tem algumas ferramentas que vem cada vez mais, a gente percebe que vem mudando um pouco dessa cultura no trânsito de Porto Alegre. Então, onde é que a gente consegue perceber essa mudança de cultura? Se a gente começar a perceber os dados estatísticos dentro do município nos últimos anos, a gente vê que aquela questão onde a gente tem aquela sincronia entre a educação para o trânsito, o esforço legal e a engenharia começam a surtir resultados positivos. E se a gente for perceber, o ano passado em Porto Alegre a gente conseguiu uma redução de forma considerável no número de vítimas fatais. Se for fazer uma comparação às demais capitais brasileiras, Porto Alegre foi uma das capitais que mais conseguiu reduzir com esforço, e eu digo não só da empresa pública de transporte e circulação, mas sim de todos os usuários da via. Eu acho que essa conscientização começou com a mudança do Código de Trânsito lá em 1998, aos poucos, né, quem utiliza o trânsito em Porto Alegre começa a ter uma cultura diferenciada e começa a mostrar que sim, Porto Alegre está conseguindo chegar naquele objetivo que nós estamos vivendo hoje na década de ação pelo combate à violência no trânsito. E fiquei muito feliz de saber que a Câmara de Vereadores também está participando, porque é mais um ente, né, que essa é a questão da década, né, a ONU prevê que todos, né, trabalhem para um trânsito mais humano e mais seguro. Então, eu acho que esse exemplo que a gente está tendo dentro do trabalho que a PTFC faz, com o apoio e com a força agora da Câmara de Vereadores, com certeza a gente vai chegar lá no ano de 2020 e conseguir aquele resultado satisfatório que a ONU está querendo para todo mundo, de redução de 50%. Eu digo que é um desafio bem grande, né? Todos os países signatários da ONU reduzir até 2020 em 50% o número de vítimas fatais. O município de Porto Alegre está conseguindo fazer sua parte. Esperamos que os outros municípios também consigam fazer essa redução para quando nós chegarmos lá, ao final da década, consigamos olhar, né, essa década que passou de uma forma satisfatória. E pelo que a gente vê, o município de Porto Alegre está conseguindo sim fazer a sua parte. Certo, Gilnês. Vereador, vamos falar então da frente a respeito das pautas que devem ser as prioridades nesse início de trabalho, né? Porque a frente ela funciona até o final deste ano e aí para voltar a funcionar tem que ser reativada na próxima legislatura. Quais são as pautas que devem ser prioritárias nesse início de trabalho? Bom, nós estamos iniciando o nosso trabalho, é claro que nós vamos inicialmente ter uma conversa com o presidente da IPTC, com o secretário do urbanismo também, para ver se as coisas se casam. Por exemplo, o que está previsto no plano diretor de abertura ou duplicação das vias e dentro dessa previsão, o que a IPTC acha prioritária. Depois, por exemplo, vamos supor, e nós já sabemos que é prioridade a duplicação ou a ampliação ou alargamento da Avenida Edgar Pires de Castro, lá que liga até a Restinga. Então, se isso é realmente a prioridade mais urgente, vamos ver como é que está. Se já tem projeto, se já... Eu sei que já tem o projeto, mas não tem ainda o financiamento. Então, temos que gestionar se foi encaminhado já o pedido de financiamento ou se a prefeitura pode fazer com recursos próprios ou, ao menos, em parte, né? Temos que ver, então, definir as prioridades com o corpo técnico da prefeitura. Tá. Mas, fora isso, nós temos uma série de detalhes, por exemplo, que a IPTC pode começar a providenciar. Por exemplo, os estacionamentos. Tem vias que tem estacionamento nos dois lados
e está trancando o trânsito. Então vê com a IPTC qual é a alternativa. Ou se reduz o estacionamento porque tem um estacionamento particular ou público próximo, tem que ter essas alternativas, por exemplo, na área de estacionamento. Também tentar ampliar os estacionamentos existentes. Por exemplo, o plano diretor prevê que na construção de um prédio, a parte de estacionamento não entra no índice construtivo, ou seja, pode-se construir esse espaço de estacionamento muito mais amplo, né? Então nós temos que tentar divulgar e incentivar que as pessoas optem na construção de prédios, de shopping, com um estacionamento mais amplo, não é? Então, nessa área de estacionamento, também incentivar a construção de novos, fazer realmente o estudo final do estacionamento subterrâneo. Ao que me consta, o custo é muito elevado, talvez seja mais apropriado fazer estacionamento vertical e não subterrâneo. É uma coisa que nós temos que definir isso. Então, isso só na área de estacionamento. Mas as necessidades que nós temos são inúmeras. Concluir a Sertório, a ampliação da Sertório lá na ponta, que ela tem uma pista simples ainda, concluir a duplicação da Coronel Massot, que foi feito só a metade, concluir ali a ampliação da Venceslau Escobar, que agora está sendo ampliada somente uma parte e falta 200, 300 metros e ela vai continuar a ficar um funil. Então, temos N coisas a tratar, a estudar e tentar a solução. Uma outra coisa, saber qual é o plano da prefeitura ou do próximo governo sobre, por exemplo, a quarta perimetral, que está previsto já há, 20, 30, 40 anos, né? A quarta perimetral que ainda está no papel, não está nem em projeto final. E aí, se isso não acontecer, a cidade avança e avança também sobre esses espaços da perimetral. Nós tivemos vários casos de que esse espaço teria acontecido umas invasões dessas áreas, aí a prefeitura conseguiu retomar essas áreas, então, mas elas são áreas vulneráveis, que nós começamos essas obras ou vamos perder essas áreas a médio e longo prazo. Nós temos também pequenos detalhes que emperram o trânsito. Por exemplo, a necessidade de placas indicativas das ruas. As pessoas ficam circulando, procurando a rua porque não tem uma placa indicativa. E essa é uma necessidade de muitos anos. Existiu até uma frente parlamentar a respeito do mobiliário urbano, que, se eu não me engano, o vereador Bernardino comandou os trabalhos por um tempo. Sim, teve essa frente, foi feito um relatório, foi enviado à prefeitura. A prefeitura está tomando muitas providências, porque está em execução uma licitação dos relógios com a contrapartida das placas de rua. Uhum. Também foi solta um novo
edital para as paradas, para as coberturas das paradas de ônibus, com contrapartida também das placas de rua, também estão em andamento. Então já temos essa viabilidade, mas a Câmara às vezes não é ouvida sobre as condições dos editais. O mercado publicitário reclama sobre a forma das contrapartidas, das exigências de contrapartida. Então, nós poderemos ter dificuldades na execução dessas duas licitações que estão em andamento. Um outro detalhe, aparentemente pequeno, é a falta de numeração nas residências, nos prédios, que uns não têm, outros têm muito pequenos, outros têm escondidos, outros não têm iluminação, que a gente à noite não encontra a numeração. Nós temos empresas importantes que não têm numeração, quer dizer, não dá para entender. Eu estou apresentando um projeto aumentando o valor das multas, porque acho que tem que conseguir algumas coisas através de mexer no bolso das pessoas, certo, porque elas não cumprem as leis que existem. Certo. O vereador falou bastante da questão de infraestrutura, né, de problemas que a cidade enfrenta no trânsito a respeito, motivados por falta de infraestrutura. Eu pergunto para o Juranês que problemas vocês encontram na questão da educação, né? Onde que o Porto Alegrense ainda precisa evoluir na questão da educação, que vocês ainda enfrentam dificuldades para passar essa mensagem? O que a gente percebe, né, é a questão do comportamento. Independente da forma de deslocamento, o comportamento, a conduta do indivíduo, e isso a gente percebe muito que no trânsito essa conduta de forma equivocada acaba, digamos assim, aflorando ali no trânsito. Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes, por exemplo, é a questão da cultura hoje, do telefone celular, que ele acaba não fazendo só uma ligação, mas sim um smartphone. Então as pessoas hoje acabam utilizando o smartphone quando estão caminhando, quando estão conduzindo o veículo, quando estão de bicicleta, e isso gera um risco de dano no trânsito. Tanto hoje com a questão do vídeo monitoramento, muitas vezes os colegas que trabalham na central de monitoramento lá conseguem perceber situações de trânsito através do vídeo monitoramento, que muitas vezes esse risco que se colocou esse indivíduo, independente da forma de deslocamento, foi por causa, através de uma tecnologia que veio para tentar auxiliar, facilitar a comunicação, mas que em dado momento está trazendo um prejuízo, porque eu tenho uma atenção focada a um equipamento e esqueço do resto. E trânsito é comunicação, e comunicação não verbal. E quando eu tenho um equipamento que me tira essa atenção, e para estar transitando independente da forma de deslocamento, eu tenho que estar com todos os meus sentidos apurados ali, eu gero essa situação de risco. E muitas vezes acaba gerando então um acidente com dano material, com dano pessoal, daqui a pouco uma sequela permanente ou até mesmo uma sequela temporária, ou pior de todos os casos, né, de trânsito seria a questão de um acidente com vítima fatal, né? E é assim então que a gente tenta trabalhar na questão de mostrar para as pessoas que, independente da forma de deslocamento, o teu comprometimento com a segurança no trânsito tem que ser o tempo inteiro que você estás ali. Um simples fone de ouvido ou uma simples desatenção ao volante pode gerar esse risco de dano. E a gente sabe, isso é comprovado, que com uma fração de segundos, isso é um piscar de olhos, pode gerar um acidente de trânsito. Então, o nosso trabalho, de forma assim ininterrupta, com mais de 500 ações ao longo do ano passado, trabalhando de forma efetiva. Nosso foco em cima de escolas, em cima de empresas e ações de rua mesmo, para mostrar para as pessoas que o trânsito ele faz parte da nossa vida, querendo ou não, desde a concepção do indivíduo já começamos a transitar ali. Então o trânsito ele faz parte da nossa vida e que muitas vezes o trânsito ele acaba ficando em segundo plano até o dado momento que eu vivencio uma experiência de trânsito, seja eu pessoalmente ou através de um círculo de amizades, um círculo de conhecidos. Aí as pessoas começam a dar o devido valor que deveria se dar desde lá
do início no trânsito, né? Então a gente tem feito esse trabalho aí, inclusive, né, um dos trabalhos que a gente faz é fazer visitas também em hospitais, principalmente na questão de sequelas e politraumatizados no trânsito, em hospitais de referência aqui de Porto Alegre. A gente acaba conversando com essas pessoas e muitas vezes foi um momento de distração, desatenção, e acabou gerando esse fato, no qual eu estou hoje aqui nesse momento. Então certo. É bem... O senhor acredita, acho que existe uma dificuldade de compreender que o trânsito é algo coletivo, que no momento que nós estamos na nossa individualidade, entramos no trânsito, é coletivo, e daí um erro que é meu na individualidade, no momento que eu estou num ambiente coletivo, pode gerar problemas para outras pessoas? O que a gente percebe, né, como você estava comentando, é a questão das nossas relações sociais. O que a gente percebe que no trânsito, infelizmente ainda para algumas pessoas, o individualismo ele se sobrepõe ao coletivo, né? Então a gente tem essas questões e a gente percebe isso não só no trânsito, né? Como eu costumo dizer em palestras, em empresas, essa mesma pessoa muitas vezes tem essa atitude equivocada no trânsito. Essa mesma pessoa que vai, por exemplo, no estacionamento de um shopping ou de supermercado, vai lá estacionar numa vaga reservada para um outro tipo de pessoa. É aquele mesmo indivíduo que daqui a pouco está lá naquela fila, né? Que olha que a fila dele está grande, mas tem aquele caixa preferencial ali, que é 10 itens, daqui a pouco eu passo com 11, ou é preferencial para uma determinada situação de pessoa, e ele vai lá e utiliza, né? Sempre querendo dar aquela questão do jeitinho para tentar evitar o risco de dano. Mas a partir do momento que eu penso em burlar, né, o regramento, e isso, né, nós estávamos comentando aqui anteriormente, e nós temos uma certa dificuldade, muitas vezes, as pessoas de obedecerem aquilo que é previsto em lei, e eu trago muitas vezes que na questão de legislação de trânsito, a legislação de trânsito ela tem algo por trás que é maior, que são as leis da física. Porque, por exemplo, leis que nós, indivíduos, criamos, muitas vezes as pessoas são tentadas a burlar e acabam burlando. Agora, conduzir o veículo está muito ligado a uma lei da física. Utilizar a via pública está ligado a uma lei da física. E se eu desrespeitar essa lei de trânsito que foi criada, foi experienciada, né, que é uma lei que já está aí há muito tempo, nosso Código de Trânsito, se a gente for ver uma repetição muitas vezes das legislações anteriores, se eu pegar e desobedecer ela, eu posso não ser flagrado por quem fiscaliza o trânsito, mas daqui a pouco eu vou sofrer uma sequela maior por causa de uma lei da física. E lei da física não tem como a gente burlar, ela vai cobrar o preço. E muitas vezes esse preço pode ser uma sequela temporária ou uma sequela permanente. Certo. Sobre reeducação, nós temos em Porto Alegre diariamente uma ideia de circulação de 800 mil carros, que são as frotas de Porto Alegre e mais o que vem de todo o estado para Porto Alegre. Então, a educação é extremamente importante. Mas nós temos também 90 mil motos em Porto Alegre e, 5 mil bicicletas. E a gente nota também que há uma falta de educação dos motociclistas e dos ciclistas também para o cumprimento das leis do trânsito. Então, as motos, elas cortam os veículos, os ciclistas entram na contramão, e agora foram colocadas as sinaleiras, por exemplo, nas ciclovias, e não são obedecidas. Eles passam o sinal fechado ali na Ipiranga, basicamente. Então eu fico com muito medo. Eu tive um acidente com uma moto que tentou me ultrapassar, não conseguiu, e aí ela bateu em mim e eu ainda não me defendi a direito, ainda perdi a questão. Quer dizer, eu me preocupo porque as motos e as bicicletas, elas não têm para-choque. O para-choque é a própria pessoa. Então precisa um cuidado muito grande, uma educação, eu acho que uma dedicação especial aí para essas 90 mil motos e essas, 5, 10 mil bicicletas em Porto Alegre. Certo, vereador. A gente vai encerrar para esse momento agora o primeiro bloco do programa. Eu espero que você continue com a gente. TV Câmara Entrevista volta já.
bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre o trânsito de Porto Alegre. Estamos conversando com o vereador João Carlos Nedel, que vai presidir os trabalhos da Frente Parlamentar para promover melhorias no trânsito da capital, e também com o Juranês Castro, que é coordenador da equipe de educação da Empresa Pública de Transporte e Circulação. Bom, no primeiro bloco a gente o vereador encerrou falando sobre a questão dos motociclistas, né, da educação do trânsito e motociclistas. Então eu inicio esse bloco falando com o Juranês a respeito de que ações que a EPTC tem proposto e executado para promover essa educação, principalmente para os motociclistas. Bom, dentro do nosso programa permanente de educação para o trânsito, Conviver para Viver Melhor, das diversas ações, a questão do motociclista, a gente procura semanalmente estar fazendo ações, conversando com motociclistas, palestras em empresas onde se tem bastante a questão de motociclistas, né? Pessoas que utilizam a moto para o seu deslocamento diário para o trabalho. A gente recebe solicitação de fazer palestras, então a gente faz palestras em específicos para esse público, né? Tratando de uma forma diferenciada, porque nos chama a atenção, né, do trabalho que a EPTC desenvolve com outras secretarias, do projeto que se chama Vida no Trânsito, onde esse projeto, né, ele tem como frente o Ministério da Saúde, que tem por trás esse grande guarda-chuva que é a década de ação combate à violência no trânsito. E é onde Porto Alegre faz o mapeamento de todos os acidentes de vítimas fatais em Porto Alegre. E no último ano foi constatado das 100 vítimas fatais que 37 eram motociclistas, né? E aí a gente percebe que a moto ela gira em torno de 12%, 11, alguma coisa, 12% da frota do município, mas representa quase 40% das vítimas fatais. Então, por isso, desse esforço, dessas ações, não só da educação, mas também de fiscalização, né? Tanto que o ano passado foi lançado dentro do município de Porto Alegre na Semana Nacional do Trânsito, e tem lá à disposição para quem quiser ver no site da EPTC o boletim epidemiológico das vítimas fatais de acidente de trânsito em Porto Alegre. Então, mapeado os tipos de condutas e as atitudes que essas vítimas fatais, né, tiveram antes de sofrer esse acidente. E a questão o que nos chama muito a atenção dentro do município de Porto Alegre é a questão, e aí também é uma questão nacional também, que é o excesso de velocidade e o uso de substâncias psicoativas, né? Seja lá o álcool, até mesmo substância que acabe tirando, né, a tua capacidade psicomotora. E quando a gente fala na questão de capacidade psicomotora, a gente não deve falar só daquelas substâncias que são ilícitas, deve-se falar também de substâncias lícitas, porque muitas vezes um medicamento que eu faça uso pode fazer com que eu tenha alterado a minha capacidade psicomotora. E isso vai, né, refletir no meu tempo de reação, que é muito importante, né, eu estar com o meu tempo de reação atento, e no meu sentido de vigilância a tudo aquilo que está acontecendo no trânsito. Então, o nosso trabalho, quando a gente trabalha ali, né, em palestras, em cursos, e até mesmo cursos de direção defensiva que algumas instituições solicitam, a gente mostra essas questões e traz os dados de Porto Alegre. E o que nos chama a atenção em Porto Alegre também, que esse dado que envolve o motociclista, quem acaba perdendo a vida no trânsito, ele se machuca mais, o motofretista. Mas são aquelas pessoas que têm pouca experiência na questão da condução do veículo na categoria A, e mais ainda, pessoas que acabaram perdendo a sua vida e que nem eram habilitadas na categoria A. Então, por isso, dessas ações, tanto de educação, fiscalização e também com reflexo nas ações de engenharia,
para tentar reduzir, né, esse número de acidentes. Certo, só fazer um parênteses, o senhor comentou da questão da habilitação, né? O senhor acha que o tempo de habilitação e o processo de habilitação hoje do motorista, tanto da categoria A quanto com a B, é o suficiente ou é necessário mais até para passar mais esse conceito da educação do trânsito? Eu acredito que hoje, né, se a gente for fazer uma comparação com o que era, deu uma evoluída, né? Melhorou e melhorou bastante. Mas eu acredito sim que poderia se pensar em algumas ações e algumas atitudes, claro que daí não demanda, né, do governo municipal nem do estadual e sim na esfera federal, para tentar mais subsídios para qualificar ainda mais, né, quem vai tirar essa primeira habilitação. Que a gente sabe que muitas vezes para algumas pessoas aquele tempo é curto. Então precisamos sim fazer uma pensada ali, reformular um pouco na questão da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e que sim já existe um projeto, né, tratado lá pelas câmaras temáticas do Conselho Nacional de Trânsito para fazer mudanças assim nas categorias de habilitação, trazendo então um tempo maior, daqui a pouco uma experiência maior, como por exemplo o Rio Grande do Sul traz e é o único estado, né, e a gente deve a questão do Rio Grande do Sul aqui, a questão do simulador, que isso facilitou bastante. Então a gente sabe que estamos no caminho certo, sim, na legislação de trânsito, mas precisamos ao longo do tempo, sim, fazer alguns ajustes. Nós temos, por exemplo, situações que quando foi colocado, né, quando entrou em vigor o Código de Trânsito, não existia uma previsão, por exemplo, hoje um smartphone. Antigamente se falava em telefone celular, mas não um smartphone, tira atenção. Antigamente nós pensava o skate como veículo, mas ele não está contemplado lá, mas a gente acaba percebendo, sim. A bicicleta, se a gente for ver a própria bicicleta, ela foi dada como veículo a partir de 98. Nas legislações anteriores, era considerado como algo para passeio, não como veículo. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo. Como janeiro desse ano, o Código de Trânsito completou a sua maioridade e várias propostas já foram solicitadas para se fazer essa mudança. A gente está vendo que de tempos em tempos ele precisa, sim, o Código de Trânsito, sofrer algumas mudanças para a gente tentar, digamos assim, verificar naquilo que está sendo, digamos assim, cometido demais, como, por exemplo, pegar aí o artigo 65 da questão da embriaguez ao volante. Hoje em dia a gente sabe que se usa outras substâncias também. Então a gente precisa de equipamentos que vão ser homologados pelo Inmetro e o Departamento Nacional de Trânsito vai trazer a homologação para começar, então, a captar, na hora de se fazer esse exame, outras substâncias. Porque a gente sabe que muitas vezes, como eu falei, né, não só a questão do etanol, do álcool, mas outras substâncias alteram a capacidade psicomotora. E não só do condutor de veículo. Porque a gente percebe, mapeando e verificando os acidentes de trânsito, que não é só a questão do condutor de veículo que usa substância que altere a capacidade psicomotora. Eu posso tomar um medicamento e, enquanto pedestre, ter a minha capacidade psicomotora alterada por causa de um medicamento e gerar esse risco de dano ao fazer, por exemplo, uma travessia na via. Uhum. Certo, vereador. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre os problemas na questão, problemas e propostas que devem ser, e pautas que devem ser tema da Frente Trânsito nesse tempo que ela vai durar até o final deste ano, a respeito de obras, questões de infraestrutura. Eu pergunto para o senhor se vai ter também um pensamento na questão de incentivar a interligação de modais como uma forma de melhorar o trânsito, fazer que as pessoas talvez andem menos de carro e procurem outros modais de trânsito, né? Vai ter esse tipo de pensamento também? Ah, sim, sem dúvida. Incentivar os modais de transportes é fundamental. Nós temos que melhorar os nossos ônibus, temos que implantar de uma vez os BRTs, que deverá facilitar muito o nosso trânsito, mas nós também temos algumas coisas importantes, porque hoje a gente ouve rádio assim de manhã cedo, olha, tem problema no trânsito aqui, então são funis que atrapalham o nosso trânsito. Uma das coisas que nós queremos fazer é dialogar com as entidades ou com as empresas, com a Associação dos Transportadores Públicos, com a ATP, com a Adelotações, né? com os ônibus fretados, com as vans, com os táxis, né? Então, com o sindicato
dos transportes, né? Também, especialmente com a Metroplan, que tem 2 projetos importantes e que estão ainda sob uma forma de sonho, que é a ampliação da Ipiranga até Viamão, né? E a duplicação do caminho do meio ali na Protásio, lá em direção a Viamão, que realmente está ainda uma pista lá de, sei lá, 50 anos atrás, né? Então, esse diálogo com as entidades será extremamente importante. O outro detalhe é assim, tem muitas obras que são contrapartidas e elas não estão acontecendo, né? Por exemplo, há muitos anos há uma contrapartida de um shopping aqui na capital para ampliação da Avenida Goethe ali, aqueles 100 metros ali, 120 metros ali na Goethe. Mas a retirada das árvores, por enquanto, está faltando diálogo para que a gente execute essa obra. Então, a cidade está perdendo essa contrapartida, esse pagamento, quer dizer, não há custo para a cidade, e sim, o custo realmente ambiental, mas tem formas de a gente superar esse custo ambiental, plantando o dobro, o triplo de árvores ali que seriam retiradas, porque ali está trancando o trânsito. Mas uma coisa importante também, que as pessoas não se dão conta. Agora, multiplica-se, se cada um perde meia hora por dia no trânsito, 15 para ir, 15 para voltar, que perde quando o trânsito está trancado. Então, são meia hora por dia, né? Em 30 dias já são, né, 15 horas. Num ano já são... agora multiplica, Castro, isso por uma população de, sei lá, 500 mil usuários diários. Isso dá várias vidas que se perde no trânsito, porque perde o seu tempo no trânsito. Isso é um custo social muito grande. Então nós temos que levar em conta, assim, e conscientizar a própria EPTC, as outras instituições, a SMOV, a SMURB, a SMAN, que tudo isso é tempo atirado fora, é vida atirado fora no trânsito. Então, essa é uma fundamentação importante, que as pessoas se conscientizem da importância disso, de não atirar o seu tempo fora no trânsito. E o Castro falou muito claro assim sobre os acidentes. Também se atiram vidas fora nos acidentes. Então, a educação no trânsito, mas as condições também que a gente deve criar. Nós ouvimos as pessoas e muitas pessoas reclamam: olha, a faixa de segurança falta pintura, estão apagadas. Outros assim: olha, lá na Cavalhada tem o problema da divisão das pistas que não está existindo em algumas ruas, né? Então são coisas que a gente pode também sugerir para a IPTC dar uma certa prioridade nisso. Então, a Frente Parlamentar ela vai procurar efetivamente colaborar com a sociedade e também com a IPTC para que exista realmente melhoria no nosso trânsito. Certo, além dessa questão de incentivar outros modais também, o senhor acredita que pode ter espaço para pensar que de repente redução do número de veículos nas ruas, como aquele rodízio que é executado em outras cidades também, pode passar também como pauta isso?
Olha, eu sou um pouco cético sobre esse assunto. Eu acho que isso pode demorar um pouco. O que pode haver também é uma rearticulação nos horários de funcionamento de algumas entidades, né? E que se desloca um pouco o horário para diminuir esse pico de trânsito que nós temos diariamente aqui em Porto Alegre. Então, aqui na Câmara mesmo, já tem alguns gabinetes que têm uma pequena divisão de horário de ingresso e de saída. Com a implantação do ponto, isso foi possível de ajustar os horários. Isso também é importante. Esse é o assunto de numeração de placas. Por exemplo, eu tenho 2 carros, então eu sempre vou ter um carro em circulação, né? E aí as pessoas vão, às vezes, até dar efeito contrário. Vão comprar um outro carro com a outra placa para poder andar. Então, eu fico assim, não acreditando isto para a curto prazo em Porto Alegre. Certo. Juranês, te pergunto, que pautas que o senhor acredita que a EPTC, a equipe de educação, pode colaborar, né, para a frente parlamentar, trazer para dentro da frente parlamentar essa questão de educação? Eu acho que só a questão de se trazer esse envolvimento da frente parlamentar junto à cidade de Porto Alegre, eu acho que veio a contribuir. Nós temos, por exemplo, dentro do município de Porto Alegre, um decreto municipal do Comitê Municipal do Balada Segura, e aí também, né, nós podemos estar colocando, né, são mais de 50 instituições que aderiram, né, aos municípios também que fazem as ações do Balada Segura, que uma questão faz a parte, né, das ações educativas, e também nós temos a parte mais da fiscalização, digamos assim, do esforço legal que acontece no turno da noite. Então a gente tem o Comitê Municipal do Balada Segura em mais de um ano, e a gente consegue abranger várias instituições que já estão trabalhando dentro dos seus núcleos a questão da educação para o trânsito. Então acho que essa contribuição que a EPTC, através da coordenação de educação, é tentar articular com essas pessoas todas para trazer um trânsito mais humano e mais seguro para dentro de Porto Alegre. Assim como a gente faz, e a gente sabe que o trabalho da educação para o trânsito, a gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente vem notando uma mudança de cultura no comportamento das pessoas. Por exemplo, a gente trabalha com uma ferramenta que é o curso de multiplicadores, e nós temos 4 edições ao ano. Inclusive, no curso de multiplicadores, mais de 1.000 pessoas passaram, e inclusive vereadores aqui da casa já fizeram o curso de multiplicadores com nós. Então, sabem desse retorno que tem, é um retorno bem positivo. E dentro daquela questão toda que a gente estava comentando da estatística, a gente está iniciando também um novo projeto, dentro dos vários projetos que a gente está colocando, né, dentro desse ano, que é um curso de multiplicadores para os idosos, que vai estar acontecendo agora quinta e sexta-feira, em parceria com várias instituições. Então, hoje nós temos, e a gente sabe que trabalhar o tema trânsito de forma isolada, só o órgão executivo de trânsito, a gente não consegue ter aquele alcance que a gente realmente espera. E tendo parceiros, né, e a Câmara de Vereador é um parceiro para essas ações, assim como outras instituições, a gente acaba tendo uma abrangência muito maior e levando, né, essa cultura de paz no trânsito para várias instituições. Então nós temos, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, a FASC, a própria Prefeitura, o Conselho Municipal do Idoso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Vigilância Sanitária, o Departamento Estadual de Trânsito, todos em prol do mesmo foco, que é garantir o trânsito seguro para todo mundo. E isso eu acho que a década de combate à violência no trânsito, ela veio trazer para todos, que é somar esforços, né, independente seja entidades governamentais ou não governamentais, mas em prol de defesa da vida, a vida sempre em primeiro lugar no trânsito, independente da forma de deslocamento. Então acho que esse trabalho que está sendo construído em Porto Alegre, eu acho que pode servir sim de referência
para o nosso município e para outras cidades também, de tentar fazer e de ter essa aproximação como se tem a EPTC junto com a Câmara de Vereadores, para a gente tentar cada vez mais e conseguir sim efetivar essa redução do índice de acidentalidade. Certo. Eu já vejo muitos progressos em educação do trânsito em Porto Alegre. Ontem eu apanhei um táxi e a primeira coisa que ele me disse, não esqueça o cinto. Né? Veja, imediatamente, ele não tinha nem arrancado, ele já pediu, não esqueça o cinto. Os meus netos já, assim, não esqueça o cinto. Né? O meu próprio motorista, quando sai comigo, olha, o senhor não esqueça o cinto. Eles já sabem, já começam a falar sobre educação no trânsito. Eu acho que nós estamos caminhando bem. Eu quero cumprimentar aqui o Castro pelo desenvolvimento dessa educação que nós já estamos sentindo um excelente retorno. Certo, vereador, para a gente encerrar o programa, eu lhe pergunto se já existe um cronograma de como vai ser os trabalhos da frente, se vão ser reuniões mensais, semanais, como que pretende isso, e também que, para explicar para o telespectador, né, porque a Câmara tem comissões e tem a Comissão de Transporte, mas para explicar para o telespectador até onde a frente parlamentar pode ir e contribuir nesse sentido. Nós ainda não temos um roteiro e um calendário completo. Vamos fazer uma primeira reunião com os vereadores componentes para identificar isso. Mas já de antemão, eu peço que a população envie e-mail para o meu gabinete ou para o gabinete de qualquer vereador, sugerindo ações de trânsito ou apontando alguma dificuldade. Muitos têm reclamado sobre os buracos nas ruas, então nós temos momentaneamente com dificuldade de asfalto, né? Mas em breve isso será superado. Então, que envie essas sugestões. Nós não vamos fazer muitas reuniões aqui na Câmara, mas sim, nós vamos ao encontro da EPTC, vamos ao encontro da SMURB, ao encontro da ATP, da ATL, para receber as sugestões diretamente. Porque se a gente vai sempre trazer aqui, às vezes tem mais dificuldade. Nós vamos ir ao encontro das entidades que multiplicam o trânsito em Porto Alegre. Certo, Julianês, para concluir, peço para que tu deixes o contato, né, da equipe de educação, de como as pessoas podem procurar vocês para se informar e também se capacitar nessa questão de educação para o trânsito. Com certeza, né? Primeiro agradecer mais uma vez o convite aí e lembrando que nós temos na EPTC a Coordenação de Educação para a Mobilidade, então onde o nosso endereço eletrônico é educdeeducação@eptc.prefpoa.com.br ou então pode fazer contato direto através do nosso site, né, que é www.eptc.com.br/educacau, né, de educação, onde ali vai conhecer um pouco do nosso trabalho, todas as atividades que desenvolvemos e também tem um link ali para fazer contato, né? Então ali pode fazer o contato com nós ali que a gente vai estar entrando em contato e desenvolvendo daqui a pouco uma escola, um projeto, né? E a escola gosta, se envolveu bastante. O ano passado nós tivemos aí mais de uma centena de escolas desenvolvendo projetos e onde a gente tem um retorno e convidando as pessoas também para quando entrar no site do EPTC, participarem ali, está aberta, né, as inscrições para o 9º Prêmio EPTC de Educação, onde as inscrições vão até o dia 10 de agosto. Então ali tem um regulamento e a entrega do prêmio vai ser dia 5 de outubro lá na PUC. Então a gente convida a todos a participar e é nesse momento que a gente consegue perceber a dimensão do trabalho da educação para o trânsito, da EPTC dentro do município de Porto Alegre, né? No passado a gente conseguiu colocar mais de 1.000 pessoas dentro do auditório da PUC lá para
fazer a entrega dos vencedores do Prêmio EPTC de Educação. Então a gente deixa esse convite a todos e que visitem aí o site então, nosso, lá da Educação para o Trânsito. Certo. Obrigado então pela presença de vocês, por trazer esse assunto, né, para o TV Câmara Entrevista. Agradeço você de casa também que nos acompanha. Você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/tvcamarapoa. Obrigado pela tua participação no programa de hoje. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!